Muito bem, minhas saudações, meus cumprimentos aos alunos e às alunas. Nós vamos seguir com a nossa disciplina, com o Direito Penal 1, essa parte, por assim dizer, introdutória do direito penal. E na aula de hoje, na exposição de hoje, de certa maneira, poderíamos brincar dizendo que trata-se de uma aula de direito penal em que não falaremos efetivamente do direito penal. Isso é interessante justamente para dar o pano de fundo, na medida em que a nossa temática alude às chamadas ciências penais acessórias, ao menos neste primeiro momento. E por que o professor está dizendo que as ciências penais acessórias não são exatamente o direito penal? Ora, nós vimos já num encontro precedente, num encontro anterior, a definição de direito penal, que dizia qualquer coisa baseada na lição de Franz von Liszt, que o direito penal é o conjunto de normas que, em alguma medida, associa ao crime como fato, a pena como consequência. Mas o início dessa definição, ao assinalar que é um conjunto de normas o direito penal, tem essa importância, tem essa relevância na medida em que alude ao aspecto normativo, né? O aspecto normativo vale por dizer de legislação, de lei escrita. Nós já estudamos o princípio da legalidade, então quando se fala de direito penal, há esse caráter aí de normatividade, de normas genéricas, abstratas e impessoais que regulam o comportamento. Mas, digamos, a chamada ciência completa do direito penal não se restringe ao direito penal enquanto conjunto de normas, Há outros nichos de conhecimento, há outros ramos do conhecimento, outros setores do conhecimento que têm importância para a nossa disciplina. E é justamente acerca deles que nós vamos tratar, justamente a respeito deles que nós vamos falar no nosso encontro. Para começar, eu queria recapitular, devo já ter lhes mencionado isso, mas essa recapitulação é importante, que entre o direito penal e a ciência do direito penal já há distinções relevantes. Quer dizer, o direito penal compreendido como conjunto de normas, aquilo que está no Código Penal e na legislação extravagante, é diverso da chamada ciência do direito penal, que os alemães chamariam de Strafrechtswissenschaft, ou seja, um conjunto de postulados, um conjunto de conhecimentos teóricos realizados a partir de categorias abstratas, Então, é mais ou menos o seguinte: se tiverem um código penal à mão, vai ficar mais fácil de entenderem. Em termos de direito penal, a gente estuda o artigo 18, que define o crime doloso e também faz referência ao crime culposo. Isso é direito penal, é a normativa estabelecida na lei. Mas há também um tema teórico, qual seja o do dolo. O que é dolo, de onde vem o dolo, quais as características do dolo, quais as características do crime culposo, quais as distinções que se estabelecem em termos de crimes culposos. E isso é feito pela ciência do direito penal, não necessariamente presa, ciência do direito penal, à própria normatividade, quer dizer, aos artigos do Código Penal. Uma coisa é lermos os artigos e os dispositivos do Código. Outra é estudarmos as categorias penais. Segundo exemplo, poderíamos pensar
Se vocês abrem o Código Penal no artigo 25, ali haverá um conceito legislado de legítima defesa. Né? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de terceiros. É um conceito normativo. Quando você vai para a ciência do direito penal, o objeto de estudo é a legítima defesa. A legítima defesa, não necessariamente adstrita, não necessariamente vinculada aos termos da nossa lei. Inclusive em termos de ciência do direito penal, de Strafrechtswissenschaft, é muito importante, vai aqui uma dica, é muito importante o cotejo, a comparação acerca do modo como diversos países cuidam desses institutos. Ou seja, nós vamos estudar legítima defesa, ou vamos estudar dolo, isso é uma espécie de conceito universal que pode ter peculiaridades na doutrina alemã, na doutrina espanhola, na doutrina italiana, na doutrina portuguesa, de maneira que a ciência do direito penal se faz com mais amplitude, a partir, repito, dessas categorias, desse conjunto de postulados, desse conhecimento que vai sendo forjado a partir do progresso dessa mesma ciência. E aí, um quase trocadilho para darmos o primeiro passo, é possível dizermos, então, que a primeira ciência acessória, a primeira ciência penal acessória, é a própria ciência do direito penal. É a própria ciência do direito penal. No geral, durante a faculdade, os alunos e as alunas estudarão o direito penal, o Código Penal, os vários crimes, as várias penas, os vários dispositivos do nosso código, que eu já lhes mencionei, é dividido numa parte geral, que, portanto, pretende, em alguma medida, regrar toda a parte especial, onde estão definidos mais pormenorizadamente os crimes e as penas, e esse é o estudo realizado no nível universitário. Porém, a isso se soma esse conhecimento mais amplo, mais vasto, de certa maneira mais abstrato, da chamada ciência do direito penal, que extrai dos diversos ordenamentos jurídicos categorias que são estudadas na sua, digamos, na sua unidade, na sua acepção. Adiante verão que a definição de crime mais corriqueira, mais estabelecida, guardem isso, mas por hora é desnecessário explicar, é a que aponta que crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Isso, entretanto, não está dito com essas palavras no Código Penal. Por quê? Porque é um aporte da ciência do direito penal, que vai decompor cada uma dessas categorias, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, e estudá-la com um certo grau de autonomia, estabelecendo quais os requisitos positivos para que se possa afirmar a existência de um fato típico, a existência da antijuridicidade e a existência da culpabilidade, bem como quais são os, chamemos assim, requisitos negativos, vale por dizer, aquelas coisas que não podem estar presentes para que subsistam cada uma das categorias. Tá, então, compreendam isso. Uma coisa é o direito penal, outra é a ciência do direito penal. Avançando, há um tema alusivo a essa reflexão inicial ainda, que diz respeito à chamada dogmática.
que alguns vão conceber como dogmática penal ou dogmática jurídico-penal. Mas o que é dogmática? O que é dogmática? Essa é uma palavra que bebe, inclusive, numa espécie de fonte da própria teologia, a questão dos dogmas, né? A questão dos dogmas religiosos, que no âmbito do direito nós aproveitamos para nos referirmos aos pressupostos, às premissas da nossa disciplina. Agora, notem, a dogmática tem como característica a circunstância de estar calcada na lei, ok? Então, dogmática é uma espécie de conhecimento, uma espécie de conjunto de reflexões e de conhecimentos que são estabelecidos a partir da legislação vigente num determinado lugar e num determinado tempo. Logo, quando nós lemos um livro, tentar colocar isso de maneira mais simples, tá, pessoal? Quando vocês pegam um manual de direito penal, a rigor, ele vai tratar do que está no Código Penal e, portanto, este é um livro de dogmática. É um livro de dogmática. Faz reflexões a partir do texto legislado. Se nós pegarmos, por outro lado, um livro que alude ao dolo, à legítima defesa, à culpabilidade, abstratamente considerado, sem vinculação exatamente com a normativa interna. Porque, notem, o que eu estou querendo dizer é que certas categorias do direito penal, elas são atemporais. Nós falamos sobre dolo e culpa hoje, mas no século XIX os autores já falavam sobre isso. Portanto, esse não é um conhecimento do ponto de vista da ciência necessariamente preso à lei. O que está preso à lei é a dogmática. Portanto, dogmática é algo vincado no presente. Né? Um livro de dogmática é aquele que está vincado no presente. Quando mudam as leis, fazer aqui uma alegoria, quando muda a lei, aqueles livros que nós temos de dogmática, eles perdem o sentido. Nós temos que dar fim porque eles se tornaram ultrapassados. Os livros de ciência, não. Os livros de ciência não. Por quê? Porque a ciência trata desse conhecimento menos vinculado à textualidade legislativa, à textualidade normativa. Tá? Então, essa é a primeira distinção entre direito penal, ciência do direito penal e dogmática penal. Vocês já estudaram, agora eu vou mencionar uma outra ciência penal acessória. Vocês já estudaram, sei disso, a criminologia. Criminologia é uma ciência penal acessória que tem valia, que é importante e que basicamente, aqui como vocês tiveram praticamente um semestre estudando criminologia, eu serei bastante breve, mas que basicamente destinar-se-á ao estudo, do criminoso, daquela pessoa que delinquiu, para uma certa linguagem criminológica, a gente poderia chamar o criminoso de sujeito desviante, quer dizer, aquele que desviou-se do caminho e, portanto, cometeu um crime, ou então, quer dizer, a criminologia dedica-se ou ao estudo do criminoso ou ao estudo do próprio crime, isolado como fenômeno. Tá? O crime como fenômeno. E isso, desde das reminiscências, portanto, desde os tempos primitivos ou iniciais da própria criminologia. Nos primórdios da criminologia, o estudo do criminoso, por exemplo, teve muito centrado numa ideia que vinha do autor Cesare Lombroso, que seguramente já ouviram falar, que escreveu um livro chamado L'Uomo Delinquente, ou seja, o homem delinquente, a partir do qual Lombroso, inclusive, estabelece
determinadas características físicas que sinalizariam a propensão criminosa de A ou de B. Eu, quando leciono essa disciplina em sala de aula, mesmo, eu sempre olho para algum aluno, sem que ele perceba, e vejo algumas características físicas e vou dando a descrição do que seria o criminoso nato de Lombroso, brincando, evidentemente, com as características do aluno, que quando percebe está sendo descrito pelo professor, dá alguma risada e refuta, evidentemente, aquela descrição. Portanto, uma concepção que hoje é ultrapassada, evidentemente, propende, inclusive, a alguma, digamos assim, alguma dose de preconceito, porém, não se há de excluir na atualidade, uma espécie de retomada da chamada biologia criminal. Há alguns autores que vêm estudando não mais com as premissas de Cesare Lombroso, evidentemente, mas sob diversas outras particularidades, algumas delas inclusive vinculadas às chamadas neurociências, já vou lhes explicar, que haveria um componente biológico, dir-se-ia genético, um componente dessa ordem, relacionado à prática de crimes por determinadas pessoas. Então, digamos assim, esse estudo da figura do desviante e de uma avaliação calcada nessa perspectiva de biologia criminal, hoje em dia, tem ressurgido. Há o caso clássico aí, relatado por alguns autores, de Phineas Cage, em que se tratava de um homem que atuava na sua vida com bastante equilíbrio, era um sujeito que, em alguma medida, era reto, atuava corretamente, bonus pater familiae, como se diria, quer dizer, bom pai de família, e ele sofre um acidente. Há uma perfuração da sua cabeça que afeta o lobo frontal. É uma parte do cérebro. Ele sobrevive, não obstante a gravidade da lesão, mas desde quando isso ocorreu, ele passa a ter um comportamento desagregado. Ele se torna uma pessoa, aspas aí, pior do que era, tangenciando inclusive comportamentos criminosos. E há estudos realizados a partir dessa ideia, estudos neuronais, estudos de questões, por exemplo, vou lhes dar um outro exemplo. Hoje em dia tem frutificado o estudo acerca do comportamento dos chamados sociopatas, ou, numa linguagem mais antiga, psicopatas, que são pessoas portadoras de TASP, transtorno antissocial de personalidade, ou transtorno de personalidade antissocial, que são indivíduos que, com capacidade de saberem que estão agindo errado, eles têm essa capacidade. Agem frequentemente na prática de crimes graves, mormente os de com grande violência, crimes violentos, reincidem, praticam vários crimes e não ostentam nenhuma empatia e nenhum sentimento de remorso. Portanto, não se abalam de estarem adotando esse tipo de conduta. É uma espécie de indiferente. O TASP
O sujeito que tem TASP, ele padece de uma espécie de indiferença, chamada Gleichgültigkeit, como diriam os alemães. Ele tem essa característica da indiferença, ele não desenvolve nenhum estado emocional para com a vítima, E há estudos sérios apontando questões neuronais, questões de déficit em determinada parte do cérebro desse tipo de sujeito, que os tornaria mais habilitados, por assim dizer, à prática desses crimes mais graves. Portanto, não é um setor que se deve exatamente desconsiderar. Notem bem, eu estou longe de defender o que diria Cesare Lombroso, por óbvio, é uma ideia ultrapassada e reitero que torna-se preconceituosa, porém, os novos estudos no âmbito da neurociência, no âmbito da biologia criminal, têm produzido discussões, no mínimo interessantes, e é por isso que se trata aqui de uma ciência auxiliar, uma ciência penal acessória. Como também o estudo do crime enquanto fenômeno, que começou lá atrás, com o italiano Enrico Ferri, e que buscava avaliar as questões concernentes ao fato criminoso, independentemente dos pressupostos derivados do seu autor. O crime enquanto fenômeno social. O crime enquanto fenômeno social e quais as causas que contribuiriam para a sua incidência ou para a sua retração. Isso hoje em dia é uma espécie de... Isso é o primórdio de uma espécie de sociologia criminal, que em tempos odiernos, em tempos da atualidade, tem capacidade de rendimento, por exemplo, para estudos alusivos a fatores socioeconômicos, eventualmente, e que contribuem de maneira induvidosa para o agravamento de determinados crimes em determinados setores. É óbvio que um país mais desigual possuirá, em geral, um índice de crimes patrimoniais mais exacerbado do que sociedades mais igualitárias. Quer dizer, se as questões de desenvolvimento econômico não contribuem exatamente para crimes como, sei lá, o estupro, por exemplo, certamente no âmbito dos crimes patrimoniais, provavelmente no caso do tráfico de drogas, isso ocorra com mais ênfase, e trata-se então essa derivação, digamos assim, da criminologia no aspecto peculiar da sociologia criminal, trata-se de uma ciência penal acessória. E a própria criminologia crítica, né, que trata aí do chamado labeling approach, ou daqueles fatores, digamos assim, da própria macroestrutura socioeconômica que levaria à etiquetação, uma espécie de estigmatização de parcelas da população como potencialmente delinquentes. É interessante a criminologia crítica, que tem Alessandro Barata, o seu principal expoente, completa, digamos assim, ou auxilia, assessora a nossa compreensão do direito penal. Isso, inclusive, sem nos esquecermos de um autor bastante importante, que é Sutherland, aí já da tradição americana, que escreve sobre os chamados white collar crimes. Escreveu, quero crer que na década de 60, a respeito da chamada teoria da associação diferencial, em que aborda a prática de crimes pela elite econômica.
pela elite econômica. É quase como, numa metáfora, o outro lado da moeda da criminologia crítica, que estuda os fatores que, em alguma medida, contribuiriam para que uma parcela da população, geralmente as pessoas mais pobres, fossem enquadradas pelo direito penal. O Sutherland procura demonstrar, numa outra perspectiva, que há muitos crimes cometidos pelas elites econômicas e, inclusive, isso no quadro brasileiro, a atualidade brasileira, bem demonstrou. E é preciso que tenhamos a capacidade de avaliar como o sistema penal acaba respondendo quando essa parcela da elite econômica, ou da elite política, ou da elite empresarial ingressa no sistema penal, sem que me seja dado avançar nisso, mas é possível inferir que o sistema penal passa a construir modelos mais brandos de punição quando essa população ingressa no sistema penal. Isso no Brasil nós temos vendo, e vocês estudarão ao longo do curso, com a cada vez mais intensa configuração das chamadas soluções negociais. Por exemplo, vou dar só os nomes aqui, pessoal. Delação premiada, acordo de não persecução penal, e embora não aprovado na nossa legislação, mas houve uma intenção de fazê-lo, o próprio plea bargain, quer dizer, acordos que implicam na aplicação de uma pena muito aquém, muito menor do que aquela prevista na lei. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que essas dificuldades de punição dos crimes praticados pelos white collar crimes, pelos criminosos de colarinho branco, ela tem sido demonstrada na realidade brasileira, na medida em que, quando esse tipo de agente, esse tipo de pessoas ingressou no sistema penal, o próprio sistema acabou por introduzir métodos e penas bastante mais brandas, bastante mais suaves do que aquelas que se apresentavam para os outros crimes. Seja como for, enquanto ciência penal acessória, a criminologia tem uma boa dose de importância. Prosseguindo, há a chamada política criminal. Política criminal. Política criminal diz respeito à escolha de meios para evitar crimes. Escolha de meios para evitar ou prevenir crimes. Tá? Portanto, trata-se aí, e a palavra política já sinaliza isso, trata-se aí de uma espécie de apontar para o futuro. Apontar para o futuro. Essa é a característica de uma ideia racional de política, é uma projeção para, aspas, um tipo de mundo que queremos, né? para o futuro. Logo, quando se fala de política criminal, isso diz respeito à perspectiva que queremos alcançar. A perspectiva que queremos alcançar a partir de uma relação entre meios e fins. Né? Quais os meios serão escolhidos para a obtenção de determinados fins. Atualmente, há um autor muito importante que eu sei que já referi para vocês num outro contexto, e agora vou fazê-lo novamente, um autor muito importante, aposentado já na Alemanha, tem mais de 90 anos, mas a sua obra é talvez a mais importante do direito penal do nosso tempo, que é Klaus Roxin, e que é um defensor, inclusive ele tem um livro pequeno, um livro clássico de direito penal, que é Política Criminal e Sistema de Direito Penal, Política Criminal e Sistema de Direito Penal, um livro que vale a pena lerem, e a partir do qual
é enfatizada, essa é uma das características, entre várias, mas é uma das características da obra de Klaus Roxin, a ênfase que é dada à política criminal. Portanto, Klaus Roxin é um autor que devota bastante importância à política criminal, a tal ponto que cada uma das categorias que compõem o conceito de crime, cada uma das categorias que compõem o conceito de crime, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, consoante o entendimento de Klaus Roxin, será lida, cada uma dessas categorias será lida a partir das funções que cumpre no sistema penal. Ou seja, a partir da sua razão de política criminal. São elementos de política criminal introduzidos no âmbito da própria dogmática. No âmbito da própria dogmática. Vale por dizer, digamos, se na visão mais simplista nós apontássemos que aqui é o direito penal e aqui é a política criminal, Klaus Roxin as aproxima e quase as faz casarem-se entre si. Portanto, traz os elementos da política criminal para dentro do próprio sistema penal, em ordem a que cada uma das categorias que compõem o crime, cada uma das categorias que compõem o crime seja lida a partir da sua dimensão político-criminal, ou, em outras palavras, a partir das finalidades que projeta para o sistema. 2 ou 3 observações, porque haverá uma aula específica em que eu vou tratar com todos e todas acerca do pensamento penal contemporâneo, mas 2 ou 3 coisas. Esse pensamento não é isento de crítica, tá, pessoal? O pensamento de Klaus Roxin nessa parte não é isento de crítica. Por quê? Porque muitos autores assinalam que, na perspectiva político-criminal, em alguma medida o direito penal passa a ceder espaço a algum tipo de utilitarismo, Portanto, as coisas são feitas não pelo que são, as coisas são feitas pelo que podem produzir. Tentando colocar isso em outros termos, um utilitarista, em alguma medida, é alguém que busca a eficiência e que, portanto, está preocupado em obter resultados. Não se faz o certo porque é certo. Fazer-se o certo porque é certo é característica de alguém vocacionado à chamada deontologia. Não quero tornar a aula muito chata, mas de toda maneira isso precisa ser dito. É algo vocacionado à deontologia, quer dizer, seguem-se princípios independentemente dos resultados que eles podem produzir. Na perspectiva de política criminal, há sempre uma ideia de fim a ser obtido, há sempre uma ideia de eficiência, há sempre uma ideia instrumental que pode conduzir a um certo utilitarismo em que as coisas não são feitas porque são certas, elas são feitas porque são úteis, elas são feitas em vista do resultado que se pode obter. É sempre muito difícil, no âmbito da filosofia, traçar essa discussão. Nós podemos, nas nossas aulas, na aula síncrona, aprofundar esse tema. Há textos muito interessantes a esse respeito. O que eu estou a mencionar aqui, basicamente, é que a ideia de Klaus Roxin, de uma maior inserção da política criminal no âmbito do próprio direito penal é contestada por alguns. Agora, seja como for, isso é fundamental. Mesmo Klaus Roxin, quando defende a política criminal, o faz entregando a sua incumbência para o legislador, para o poder legislativo, quer dizer, é uma concepção de direito penal legislado que vai
buscar razões de política criminal para a definição dos seus caminhos. O que eu estou querendo dizer, porque no Brasil, infelizmente, há muita confusão a esse respeito, é que não se trata essa inserção da política criminal de algo a ser realizado pelo juiz, ou seja, de um magistrado, ao julgar uma causa criminal, argumentar politicamente para eventualmente descumprir a lei. Nós temos a isso se dá o nome de discricionariedade ou, quase numa linguagem mais popular, voluntarismo ou ativismo. Quer dizer, o juiz deixa de cumprir a lei porque acha que a lei é ruim, que ela não atende a determinados fins. É preciso cautela quanto a isso. Primeiro porque cada magistrado tem a sua singularidade. O grande desafio para julgar um caso é suspender essa singularidade para compreender que há algo maior do que as convicções do juiz, e esse algo maior é a ordem normativa, que vale para todos, e que, portanto, dela se extrai uma dose de segurança jurídica sem a qual nós não somos capazes de viver adequadamente. Quer dizer, se a pessoa não tem ideia da consequência que pode advir de tal ou qual comportamento, visto que o seu julgamento pode encontrar um juiz que pensa de modo diametralmente oposto daquele que está previsto na lei, isso torna insustentável o convívio social. Em outras áreas do direito, vai tornar insustentável a celebração de um contrato e assim por diante. Essa instabilidade é algo complicado. Então, o que estou dizendo é, para quem é, digamos, adepto das postulações de Klaus Roxin sobre a inserção da política criminal no direito penal, é necessário saber que, apesar disso, não cabe ao juiz realizar a política criminal. Isso é uma tarefa do legislador. Nesses minutos finais da nossa aula, quero seguir tratando de ciências acessórias ou auxiliares, mas já agora não exatamente das ciências penais acessórias. Agora vamos falar de ciências mais gerais, acessórias ou auxiliares, de maneira um pouco mais rápida. A primeira delas é a medicina legal, que em algum momento do curso vocês próprios estudarão. A medicina legal é um setor particular da medicina com aplicação ou implicação no âmbito do direito. Portanto, se estuda a questão da definição da causa da morte de alguém, como avaliar as lesões que foram produzidas a partir de um tiro, de um golpe de faca, de um soco, essas questões correlatas ao universo da medicina com relevância para o direito penal. Portanto, há aí uma importância significativa desse setor. Você precisa de um auto de necrópsia para verificar a causa da morte de uma pessoa. Eu tive um caso, quando era juiz no interior do estado, em que isso foi muito, muito significativo. O sujeito estava saindo de moto com um amigo, e tudo por conta de uma briga a respeito de uma moça que ambos cobiçavam, e alguém ficou com a moça e outro não. O fato era que todos os rapazes jovens iam dar um tiro na moto que ia e acerta nas costas do outro rapaz, que cai, e no socorro médico ele é levado para o hospital, passa um tempo, fica tetraplégico e depois de um tempo morre. E havia uma discussão no nível da medicina legal a respeito de saber se o modo como o rapaz foi socorrido depois de tomar o tiro não teria sido responsável mais direto pela sua morte ao revés do próprio tiro. E isso poderia mudar completamente o nível de responsabilização de quem atirou. A conclusão foi que não, de que o nexo causal, de que a relação de causalidade era entre o tiro e a morte. Mas se a esse nexo se afigurar
em relação a esse nexo causal, aparecer um outro que rompa esse mesmo nexo causal, a responsabilidade muda. Tipo, eu dou um tiro em alguém, essa pessoa vai para o hospital, e ela está lá internada no hospital, e aí um terrorista coloca uma bomba no hospital, o hospital explode. A pessoa estava no hospital porque eu atirei nela, mas ela morreu por causa da bomba do terrorista. Pelo que responderá o Orlando? Pela morte? Não. Ele responde por tentativa de homicídio, tá? Porque aí nós temos uma causa que é absolutamente independente. Enfim, vocês estudarão isso, só apenas estou apontando de como a medicina legal se mostra importante nesse aspecto. Também a psiquiatria forense, porque nós temos aí a figura dos chamados inimputáveis no direito penal, que está previsto lá no artigo 26, aquelas pessoas com doença mental ou com desenvolvimento mental incompleto ou retardado e que não recebem pena criminal, recebem medida de segurança, que é ou a internação ou o tratamento ambulatorial. Mas quem vai aferir se aquele sujeito é ou não doente mental? É um psiquiatra forense. É um psiquiatra forense. Também a própria psicologia forense. A psicologia, já aí não no nível da patologia, mas dos conhecimentos auridos desse ramo do conhecimento, e que vai ter importância, por exemplo, na tomada de depoimentos, de testemunhas. Hoje em dia, trabalha-se muito com o chamado depoimento sem dano na perspectiva de quando uma criança foi vítima de um abuso sexual, ou quando uma mulher foi vítima de uma agressão brutal, evita-se que seja ouvida mais de uma vez no processo, para que não haja a chamada revitimização. Em alguns casos, essa escuta, essa oitiva, é feita com um acompanhamento de profissionais. Portanto, a relevância da psicologia forense para o universo da nossa disciplina. Na própria execução penal também, o sujeito foi condenado por um crime e está preso. Ter o acompanhamento de pessoas dessa área é relevante, seja para a elaboração dos laudos necessários para que ela progrida de regime e, ao final, encaminhe-se, digamos assim, para a sua liberação, para o seu livramento condicional ou para a extinção da sua pena, mas também para exercer uma espécie de terapêutica com o segregado, em alguma medida fornecendo-lhe meios para sair do presídio, para sair da cadeia e não reincidir, não delinquir novamente, tá? Também é ciência acessória ou auxiliar a chamada criminalística, que é um conjunto de conhecimento, é a reunião de conhecimentos de vários ramos científicos para a elucidação de crimes, e para a identificação dos autores. Quer dizer, criminalística é a reunião de conhecimentos de vários ramos científicos para a elucidação de crimes ou identificação dos autores. Por exemplo, a questão do DNA, questão do exame de DNA, que pode ser decisivo para a apuração de determinados crimes de homicídio, crimes sexuais e assim por diante. Nós no Brasil temos um problema ainda de o nosso aparato técnico científico ser bastante carente de recursos, mas isso auxilia muito na apuração de determinados crimes. A questão das impressões digitais, a papiloscopia, o sujeito deixou a impressão digital no vidro do veículo que ele arrombou, e é a partir disso que você pode descobrir a autoria do crime. Nós temos os institutos de perícia, há processos criminais em que às vezes a mera descoberta da impressão digital do sujeito pode levar, acreditem, meses, e às vezes até um ano ou mais. É uma coisa muito complicada que nós temos na nossa prática criminal. E, finalmente, as perícias nos locais, né, pessoal? Isolar o lugar do crime, e aí vai profissional técnico para ver o curso da bala, a questão da balística. Enfim, há um conjunto de conhecimentos que se somam aí ao direito penal, são as chamadas ciências acessórias e que dão à nossa disciplina uma vastidão capaz de torná-la
efetivamente fascinante. Isso para não dizer, e aí encaminho mesmo para a conclusão, isso para não dizer aspectos do direito penal muito ligados com a filosofia, muito ligados com a filosofia, a diversos filósofos que são decisivos para o bom entendimento do direito penal, Immanuel Kant, que eu já devo ter referido, Hegel, alguns mais atuais, mas digamos, os grandes teóricos do direito penal, principalmente na Alemanha, eram os grandes autores, não só de direito penal, mas também de filosofia do direito. Isso em tempos pretéritos. Arthur Kaufmann, Karl Engsch, próprio Hans Welzel, eram autores que tratavam não só do direito penal, mas da filosofia do direito nesse nível mais abstrato, a própria filosofia da pena, por que punir alguém, como punir alguém, qual a razão pela qual punimos alguém. Isso tem muito de filosofia também, a filosofia política do papel do Estado. E como eu costumo dizer, já lhes disse, portanto, aqui realmente 2 ou 3 frases para terminarmos a aula, já aí não como ciências acessórias, mas como, digamos, aportes importantes, relevantes para o direito penal, a literatura e a sua capacidade de trazer tipos humanos variados com os quais não convivemos e também sentimentos muito diferentes e que precisamos conhecer para termos empatia e capacidade de julgarmos, de avaliarmos, de defendermos e, eventualmente, de acusarmos, depende do papel que cada qual exerça no âmbito de um processo, e o próprio cinema, aí, quase como um apêndice da literatura. Se alguém quisesse brincar, poderia falar das séries, né? Atualmente, mais as séries do que o próprio cinema. E vejam, imaginem vocês numa dessas plataformas de streaming de série e perguntando-se assim, quais séries aqui têm a ver com direito penal? Quais filmes aqui têm a ver com direito penal? Há uma infinidade, realmente há uma infinidade, seja tratando de figuras que praticaram crimes, seja tratando de investigações criminais, seja tratando de presídios, de maneira como os presídios foram feitos, seja tratando de quadrilhas que se organizaram para a prática de crimes. Portanto, o direito penal ele nos permeia de alguma maneira, por isso que o Faria Costa, que é um autor português fabuloso, ele talvez, não por isso, certamente, eu estou me aproveitando da ideia dele, mas ele diz que o direito penal tem raízes ontoantropológicas, quase como a dizer que é uma inerência da nossa própria condição humana. Para trabalhar bem com o direito penal, para entender bem o direito penal, é preciso estudar direito penal. Estudar o código, estudar as leis, estudar os livros, etc. Mas para as ferramentas, o equipamento para tornarmos bons profissionais em cada uma das áreas, ele é mais amplo do que apenas isso. Ou seja, é necessário ampliarmos os horizontes. Tá, pessoal, hoje então foi essa aula sobre as ciências penais acessórias, sobre as ciências acessórias ou auxiliares do direito penal. Sigam estudando, as dúvidas que tiverem, por favor, tragam para o nosso encontro síncrono. Agradeço a atenção e um grande abraço.